O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, mas tem mais visita pelo que eu estou vendo. Vocês são de Londrina. Bem-vindos entre nós. Irmãos e irmãs, nós estamos para iniciar o tempo do Advento no próximo domingo. Por isso a liturgia da última semana, dessa semana, com os evangelhos e também as primeiras leituras, são sempre essas leituras apocalípticas, do fim dos tempos, da revelação de Deus. E em todas elas vai se falando para nós da brevidade e da fragilidade dos poderes humanos, dessa ostentação e dessa pompa, que às vezes a vida nos permite ter acesso, ou até mesmo vislumbrar, como as pessoas no Evangelho. Jesus olha e vê a cara deles assim, todo mundo queixo caído, olhando para o templo e comentando das pedras votivas, enfim, dos enfeites. Aí Jesus olhou: Vocês ficam admirados com isso aí? Vós admirais estas coisas? São essas as coisas que vocês admiram? E aqui está, queridos, Deus nos deu uma capacidade, o ser humano tem em si uma capacidade, um potencial, que é a admiração. O que nos admira? O que nos causa fascínio, admiração? Veja, Jesus não disse para você não admirar nada. Ele disse: Vós admirais estas coisas. O problema não está na admiração, então, está no coisas. Qual coisa te deixa admirado? Sem ar, sem fôlego, e te faz dizer: ai, que bom se eu tivesse também. E te faz dizer: por que eu não tenho tanto que eu rezo? Nas nossas admirações estão uma porta para a bênção, estão uma porta para a maldição. Aquilo que nos encanta lá no fundo de nós. E à medida em que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos assustando. Esse é o ponto da vida. À medida em que a gente vai se conhecendo, muitas vezes a gente vai se assustando de ver que pessoas boas como nós somos, trabalhadores como somos, pagador das contas em dia como somos, amém, amém, de igreja como somos, amém. Eu vou falar de novo a parte do pagar a conta em dia, você vai falar amém. Se não é verdade, é profecia a partir de hoje. Pagador de conta em dia como somos, amém, amém, de igreja como somos, amém, amém. A gente às vezes vai descobrindo que a gente fica admirado com pedras preciosas e enfeites do templo, que a gente é fútil, bobinho, e que às vezes as coisas de Deus a gente vive por uma moralidade, por um senso de culpa, por uma legitimação social, porque a gente sabe que é certo, mas lá no fundo de mim, o que me admira e faz os pelinhos do braço levantar, ainda não é Deus e o seu reino. E aí Jesus olha e fala assim: vocês se admiram, fica todo serelepe pimpão, todo acesuzinho, por estas coisas.
E agora está começando esse tempo que vai nos aproximar do Natal, o comércio, por exemplo. Tem gente que não se admira com uma família reunida, uma comunidade reunida, ao redor de um presépio fazendo novena. Acha isso um saco. Piegas e coisa de véia. Mas uma vitrine, meu amigo. Com aquele Papai Noel imenso. Com aqueles presentes. Ah, miseriqueima, Senhor. Me segura. Ai, meu cartão. O que nos admira? E em tantas coisas na vida. As bem-aventuranças do Evangelho às vezes não nos admiram. O que nos causa admiração? Então, meus queridos, Jesus está colocando uma pergunta muito importante para nós, que estamos nos preparando para o tempo daquele que há de vir como juiz. O que nos causa sedução, admiração? Muitos de nós estamos na igreja, como um caminhão na descida, há muito tempo se segurando pelos freios assim, ó. Por quê? Porque no fundo, nós estamos aqui, mas a nossa admiração está lá fora. A molecada usa uma expressão bem chula, mas é essa: paga pau. Está aqui, mas paga pau para os pecadores. Está aqui, mas fica todo invejosozinho, às vezes se sentindo até inferior aos pecadores. Quantas pessoas estão dentro da igreja, comungam, têm vida de oração, mas diante das pecadoras e dos pecadores se sentem encolhidinho. Vós admirais estas coisas? Ah, que é isso? E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele está falando aqui da destruição do templo mesmo, que acontece 40 anos, lá pelo ano 72, 73. 40 anos após morte e ressurreição de Jesus. Sobrou nada daquele templo. Só um grande muro, uma grande parede ficou de pé, que hoje se chama o Muro das Lamentações, que quando eu for lá, não sei quem mais vai lá, daqui um ano e pouquinho, nós vamos colocar lá os papéis. Nossa, eu vou sozinho, vou de moto. Achei que ia ter que fretar um avião, um Boeing. Tá bom, vou de moto, vou de bis, só vai eu. Então quando for lá no Muro das Lamentações, quando eu for lá, a Angélica vai ali. Nossa. O que eu gosto de vocês é que vocês vão entendendo devagar a piada, né? A outra ali, ferguema. Sobrou uma parede só do templo, que é o chamado hoje Muro das Lamentações, porque eles lamentam, né? Gente, até hoje eles não têm mais o templo, o judeu. Até hoje eles não celebram mais a Páscoa com o sacrifício do Cordeiro. Você imagina a gente ficar 2000 anos sem ter uma missa? Em nenhum lugar do mundo. Para eles é isso, ficar sem o templo. Porque a sinagoga não pode oferecer sacrifício, mas tá bom. Vai ficar pedra sobre pedra. A primeira leitura também fala, Daniel, depois de ter galgado altos postos dentro do governo lá, né, do Nabuco, e lá na Babilônia, ele então vai interpretar esse sonho esquisito do rei, de gigante, e vai dizendo para ele: tu és um grande rei. Para quem está acompanhando, Daniel 2,37. Tu és um grande rei. Deus te deu toda essa realeza, entregou tudo em tuas mãos. Mas depois de ti, surgirá mais 3, 4 reinos. Então, Nabuco, você é famosão, mas não é o último. Vai ter sempre um outro reino, que começa e termina, cada um por um motivo. Um porque parece que é de barro, outro porque parece que é de chumbo. Seja como for, todo reino tem fim. Só um reino não tem fim, que é o reino de Deus, de modo escatológico, quando Jesus voltar e planificar todas as coisas. Mas um reino, meus irmãos, que perpassa qualquer reino. Um reino que perpassa qualquer presidente da república. Um reino que perpassa qualquer época ou crise, que é o reino de Deus nos nossos corações. E aí, então, olha só o que diz: assim como o ferro não faz liga com o barro, não se mistura. Existe um reino que perpassa todos os reinos e não se mistura com o reino A, B ou C, não sei quem é o reino agora. Porque todo reino passa. E aí ele vai dizer lá no versículo 44. No tempo desses reinos todos, Deus suscitará um reino que nunca será destruído. Qual é o reino que nunca será destruído? Ele não é visível, ele não é estrutural. Qual é o reino que nunca será destruído, mas que Deus suscitará? Naquilo que a gente chama de Kairos, um tempo, uma época de graça que não tem a ver com o calendário. Porque cada um de nós aqui estamos no mesmo Cronos. Hoje é dia 23, é isso, né?
23 de novembro de 2021. Isso aí é para você, é para mim. Mas existe um outro tempo chamado Kairos, que é uma época da vida, onde num 23 de novembro de 2021, talvez tenha gente aqui secando, perdendo a fé, que adianta, que exagero, não aguento mais acordar cedo. Mas esse mesmo dia e nesse mesmo lugar, pode ter gente hoje sentindo uma doçura e um fervor que nunca teve. É o reino de Deus sendo suscitado. Então, no tempo desses reinos, no cronos humano, no cronológico e no cronograma humano, há um Kairos de Deus. E o que Deus faz? Ele suscitará um reino que nunca será destruído. Um reino que não passará a outro povo e que povo nenhum tira. É o reino de Deus dentro das almas, dos corações. Antes, esse reino esmagará, aniquilará todos esses reinos. E ele permanecerá para sempre. Quando o reino de Deus é suscitado dentro de você, dentro de mim, quando o evangelho cresce dentro de nós, o que acontece com todos esses reinadinhos que estão ao nosso redor? Eles são destruídos. Não me afeta, não me pega e não me toca, não me vence. O reino da bebida, o reino da droga, o reino do sexo, o reino do dinheiro, da ambição, da mentira, do roubo, o reino da tristeza, do desânimo, do pavor, são reinos. São reinos ao nosso redor. Mas quando esse reino é suscitado dentro de você, dentro de mim, acontece esse movimento onde nós podemos entrar dentro desse reino, que não tem fronteira humana, que não tem, é até ali que vai, dali para fora não está dentro. É nas almas, é nos corações que forma a igreja, que forma cada um de nós e que esmaga outros reinos. Aquilo que Jesus falava domingo no Evangelho, o meu reino não é desse mundo. Eu vim trazer um reino que não é desse mundo. Quando o reino que não é desse mundo entra no seu mundo, no meu mundo, todos os outros reinos estão esmagados, destruídos. E isso não será dado a outros, a outro povo. É onde Deus suscita. E é Deus que suscita. E como é que Deus suscita? Suscita quando a gente se dispõe a Ele. Quando a gente vai insistindo em caminhar com o Senhor, pedir a misericórdia de Deus, rezar, ser fiel. E meus irmãos, chega uma hora na nossa vida, a gente nunca sabe quando ela é, porque não é a gente que programa isso. Onde Deus na sua infinita misericórdia vem e risca o fósforo. E acende, pau, na nossa cabeça, na nossa alma, uma graça, um fogo, uma centelha, alguma coisa destrava dentro da gente. É Ele suscitando o reino. Eu tenho certeza e quero crer que isso já aconteceu na sua vida, tem acontecido na sua vida. Isso é graça, mas é uma graça para quem está disposto a isso. É uma graça para quem já está entendendo que se essa graça acontecer, reinos serão destruídos ao redor de mim, e às vezes dentro de mim também. Porque não cabe dois reis dentro do meu coração, nem dentro do seu. Jesus mesmo disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou ama um ou odeia outro, não vai funcionar esse negócio. E você sabe de uma coisa, minha gente? Ninguém é tão burro assim, ninguém é tão lelé da cabeça assim não. Todo ser humano de algum modo sabe que se ele se aproximar de Jesus um pouco mais, ele pega, Jesus pega. Às vezes a gente acha que algumas pessoas não se entregam a Deus, no fundo, muitos, não todos, mas muitos dos que não se entregam a Deus, é porque eles sabem mais de Deus do que nós. O ser humano simplesmente sabe que se ele chegar perto do fogo, derrete. É que a gente é bobinho, a gente é gente boa demais, a gente é meio santão tem hora com as coisas. Nós estamos rodeados de parentes, amigos e pessoas boas, que olham essa coisa da fé e falam assim, só de bater o olho ele fala, eu vou ter que mudar isso, largar isso, aquela e começar isso, não quero. Muitos de nós somos mais lesos da cabeça, é por isso que a gente vai se aproximando de Jesus. Ele gosta às vezes dos burrinhos. A gente não enxerga tudo, ele vai pegando nós aos poucos. O que tem de gente, meu irmão, que já entendeu tudo e é por isso que não está. Porque o ser humano sabe, Deus é fogo consumidor, se chegar perto derrete.
quando se derrete o ferro, quando se derrete o ouro, ou quando o oleiro derrete o barro, derrete para quê? Para jogar fora? Derrete para fazer algo novo. Derrete para fazer algo diferente do que estava programado até então. É para isso que derrete. E como a gente tem medo, né, de que Deus desprograme a nossa vida. Como a gente tem medo que Deus desprograme os nossos sonhos, as nossas histórias. Como a gente tem medo de que Deus toque no que está desenhadinho desde sempre para um filho, para uma filha. Esse aqui vai ser médico, aquele vai ser advogado, aquele vai ser agrônomo. Essa vai ser psicologia, que ela é um doce. Aí lá por volta dos 25, 27 casa, não é isso? Lua de mel em tal lugar, aí volta. Aí espera da carência da Unimed, vamos ver se engravida. Aí 2 filhos só tá bom também, que hoje em dia não tá fácil para ninguém. O médico tira o segundo bebezinho com a mão, com a outra ele já vai cortando as coisas lá, que é só 2. Como o ser humano, nós gostamos do controle. E de um controle às vezes mesquinho, tacanho, que não nos dilata. E meus irmãos, quando a gente não deixa o reino de Deus acontecer, sabe o que acontece? A gente passa a vida dando voo de galinha, tendo recebido de Deus um par de asa de águia. Podia voar tão longe, podia voar tão alto, passa a vida com medo da altura, dando voozinho de galinha. Talvez porque galinha é um bicho muito mais acompanhado do que a águia, né? A águia voa meio sozinha, né? Nas suas alturas. A águia voa meio sozinha, galinha já vai no bando mesmo, né? E é fácil fazer galinha também, né? Quando elas resolvem botar os ovos para fazer mais galinha, nossa, quantas galinhas ela faz num dia. A águia é um negócio mais único, mais solitário, alturas maiores. Mas quando o reino de Deus vem, quando o reino de Deus se suscita, porque é como ferro e barro, não dão liga. Não adianta grudar um no outro, querer fazer. Não dá liga. Assim é o reino de Deus, ele não dá liga com esses reinos mundanos. E Nabuco, você é um amor, você é grandão, mas depois de você vem um menor, vem outro maior, daqui um pouco ninguém nem te lembra mais. E aí vamos para o evangelho então, queridos. Jesus está falando a mesma coisa com relação àquele templo. Às vezes nós somos muito admirados por coisas que não vai ficar pedra sobre pedra daquilo. Quantas vezes a gente se agarra de um jeito e diz não a Deus por causa de algo que depois não fica pedra sobre pedra daquilo. Eu me lembro bem, no meu tempo de seminário, lá em Londrina, ele era mais velho assim que eu, um tanto até. De uma família muito rica, mas muito rica. E, enfim, acho que era filho único ou mais novo de irmãos muito mais velhos, não vou lembrar direito, que a gente não tinha proximidade. Mas um rapaz, um cara extraordinário, mas bem melhor que eu, assim, só de bater o olho. Pessoa muito mais bem acabada. Mas quem vai cuidar do pai, quem vai cuidar da mãe, e tudo isso aqui, se você vê, foi. Já lá no nosso tempo de teologia, já acho que era do final do 1º para o 2º ano, mas já tinha alguma estrada, né? Foi para cuidar da mãe e do pai. Gente, olha como é a vida, deixa tudo, diz não, né? Aí não foi, acho que 1 ano e pouco, o pai descobre um câncer, que não foi 3 meses, levou. Aí fica a mãe, que não sei o quê, com outro irmão, acho que bateu um carro, não sei como é que foi. Não vai ficar pedra sobre pedra. Veja, não é castigo de Deus não, tá? Não estou falando disso não, hein? Ah, fala não para Deus, Deus mata teu pai. Não estou falando nada disso não. Não é isso. Isso já estava escrito, que o homem ia desse jeito. Um dia ele ia ter que ir embora. Deus já sabe das coisas. Mas nós é que precisamos saber, meus irmãos, de novo, a respeito das nossas admirações, dos nossos fascínios, das nossas sacralidades, das nossas coisas irrenunciáveis, não vai ficar pedra sobre pedra. A vida é cheia de uns ciclos muito estranhos às vezes. E aí, meu querido, para eles lá não ficou pedra sobre pedra. O que sobrou? O muro das lamentações. Quem se agarra naquilo que passa, fica com o quê? Com um muro de lamentações. Fica sem a alegria do Espírito. Fica sem o voo da fé lá em cima com as águias. Fica aqui ciscando com as galinhas. Não vai sobrar nada e não sobrou. E de novo, vós admirais estas coisas. É isso que te mexe os olhinhos assim? É isso que te afervora o sangue? Ai meu Deus. E aí eles começam a fazer a pergunta que a gente ia fazer também. Eu ia fazer essa pergunta também. Senhor,
Quando acontecerá isso? Qual é o sinal que tudo isso está acontecendo? E aí Jesus dá uma lista de sinais. Só que se você for ver, vez em quando acontece todos esses sinais aqui. É ou não é verdade? E nada desse Jesus voltar. Vez em quando acontece todos esses sinais aqui. E nada de ser o fim de novo. Por quê, meus queridos? Presta atenção nisso aqui. Cada geração e cada ser humano vai viver os seus finais dos tempos dentro de si e ao redor de si. Toda geração da humanidade teve a sua pandemia. E não foi essa, foi a gripe espanhola, foi a cólera, foi não sei o quê. Toda geração da humanidade tem uma grande crise financeira. Ou é a bolha de 10 anos atrás, ou a crise de 29, né? Toda geração vive isso. E todos nós, no ciclo da nossa vida, vivemos um período da nossa vida onde nós estamos parecendo que a gente está em guerra, terremoto, que tudo meio que desaba. É um vale, é um deserto que a gente atravessa, que às vezes dura mais de ano na nossa vida. Esse apocalipse. E o que é apocalipse? A gente escuta a palavra apocalipse e já vem logo destruição, né? Acabou com tudo. Mas apocalipse em grego significa revelação. Ou seja, livro do Apocalipse não é o livro da tragédia, é o livro da revelação. Porque o que esses momentos fazem? Revelam aquilo que é bobeira, revelam aquilo que é eterno, revelam aquilo que é barro, revelam aquilo que é ferro. Nada como uma turbulência na vida para acontecer um apocalipse, uma revelação de quem é amigo, quem está contigo, quem é de correr. Nada como um apocalipse para revelar se a nossa fé é fé mesmo, ou é uma superstição, uma tradição que veio de vó. Nada como um apocalipse. Mas sim, haverá algum dia, ou um último disso, e sim, o Senhor virá com glória. Mas aqui tem algo então, meus irmãos, nesses momentos, o que acontece? Jesus disse: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, chegou, não sigais essa gente. Quando a gente está no aperto, quando a gente está no apuro, o que a gente quer? Uma resposta rápida. Quando a gente está com muita dor, o que a gente quer? Comprimido? A gente aceita na veia, rápido, porque está doendo, gente. Quando o ser humano está em desespero e a sociedade está diante de algo novo que não entende, é a hora que o diabo vem com a resposta fácil, simplista e curta. Olha, quantas pessoas têm uma vida, talvez hoje você tenha um sofrimento na sua vida, que é um emaranhado de situações. Você carrega uma depressão desde pequena, vez em quando você oscila na tristeza, aí você casou com um homem bom, mas que às vezes não supre isso, aquilo. Mas ninguém é perfeito, tá ruim, mas tá bom. Aí vai, aí o filho, a filha, um começa a dar trabalho. Para ajudar, aquela sogra que te feriu, que te ofendeu, tá de cama. Em qual cama? Lá na tua casa, eu sei que vai trocar a fralda. E para ajudar também tem agora toda uma situação financeira. O certo era vender esse carro, vender aquela chácara, pagar todo mundo. Mas daí se fazer isso, a minha cunhada, que vive lá dentro, tem tendência suicida, não vai acertar. E eu vou me sentir culpado se ela... É um emaranhado. Aí o diabo vem. Tem uma mulher, leva uma peça de roupa lá. Sabe ali onde é o açougue? Então não é lá não, você vai descendo. Segunda, terceira, quarta você vira à esquerda. Aí depois uma direita. Vai ter uma casinha meio de fundo. É ou não é assim, gente? Você pega uma vida emaranhada em 1000 problemas, até Deus pensa como é que resolve, ele fala como é que eu começo, e a resposta está onde? Numa peça de roupa, numa bateção de tambor, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, se fosse simples assim, filho, para com isso. E muitas pessoas buscam isso na igreja católica também. A tua vida é um emaranhado de equívocos e de entrelaçamento de pessoas, e o que você quer? A mão de um padre. Ô filho, se fosse fácil assim. Se fosse fácil assim, o Palmeiras ganhava o Mundial esse ano, gente. Aqui, ó. Né? Não é fácil assim. O céu não é perto assim. Tá bom, Jesus, se não segue essa gente, segue quem? Segue o evangelho todo dia, reza todo dia, seja bom todo dia, faz jejum de sexta-feira.
O Espírito Santo vai suscitar dentro de você, de vez em quando, uma novena, um cerquinho de Jericó com o Frei Gilson na madrugada. Aí vai ter um encontro, vai lá rezar com o povo, vai lá, vamos visitar a tia fulana, vai, faz bem sair de casa, abre a janela. Tem gente que não está precisando de oração, está precisando abrir janela. Não siga essa gente, meus irmãos. Jesus está dizendo que a fidelidade diária tem o poder de vencer terremotos, tragédias e apocalipse. Não existe receitinha fácil, pronta. Não é assim a vida, e você sabe que não é. Eu também sei que não é. E você está entendendo que eu não estou desconsiderando nem por um segundo o poder da bênção da mão do Padre, nem da oração e nem de nada. Mas olha o que Jesus está dizendo, nessas horas tem sempre uma resposta rápida, fácil e curta. Não tem. E eu estou falando aqui do lado espiritual, mas vamos falar das respostas rápidas, fáceis e curtas que o mundo, o pecado daí, né, vai oferecer para nós. Ó, que passa, você fica legal. Não é assim? Curte um pouco, fica aí amarrado, você é jovem ainda. Enche o bolso de camisinha, sai à noite aí, toma um banho, vê o que dá. Essas coisas como se escurasse a vida, resolvesse as coisas. Jesus está dizendo, não segue essa gente, deixa de ser besta. Continua onde você está, fiel como você era. Porque reinos vão, reinos vêm. Mas se dentro de você há o reino, você é que vai ficar de pé no fim dessa bagunça. Fica aí, aguenta teu tranco, e eu também. Cristão é todo dia, meu irmão. A gente aguenta a vida todo dia. E quantas vezes você já não viu isso? Quem estava em pé caiu, quem estava deitado levantou, e você aqui, ó. Indo. É ou não é verdade? Foi ou não foi assim? Essa é a sua história. Essa é a minha história. Ei, meu filho, o que teve de gente que foi lá em cima e buff, foi, voltou, hoje, hein? Idiota. Aqui. Igual relógio. Né? Até parada acerta 2 vezes. Então, filho, fidelidade, sem mágica e sem desespero. Mas tudo isso, meus irmãos, para nos dizer o quê? Esse mundo é frágil, ele é belo, ele é bom, viver é gostoso demais. A vida tem tantas cores e sabores, verdade não é? Ó, chegando agora, eu sou apaixonado com o advento, com as coisas roxas. Tempo de esperança, né? Nossa, eu arrepio tudinho. Adoro. Presépio. Gosto demais. Eu tenho direito a ter opinião. Eu tenho direito de ser respeitado. Eu gosto de uva passa. No arroz. No salpicão. Eu gosto, eu quero ser respeitado. E se eu ouvir comentário embaixo aí na internet, uva passa. Eu fecho esse canal do YouTube também. Não resto mais. Eu pago minhas contas. Eu gosto, gente. Gosto. Mas a vida é muito bonita. Mas ela passa, os reinos passam. E só quem tem o reino, esse reino que não dá liga, barro com ferro. Esse reino que é Deus que suscita, por graça e misericórdia, a gente tem que saber identificar essa faísca se acendendo em nós. Quem tem esse reino, entra reino, sai reino. Entra Natal, depois vem janeiro, que eu acho péssimo. Eu tenho pavor de janeiro. Acho um mês triste, as gramas crescem, o povo não corta. Aí chove, mas ao mesmo tempo é calor. Não serve para nada, eu acho um mês esquisitão. O povo não vem na missa, eu também não estou querendo rezar, porque é janeiro, aquela coisa, sabe assim? Ai do dezembro pro janeiro, e a gente aqui, ó. Quem tem o reino, atravessa todos os reinos até o dia do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.